Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, acalmando o nosso ritmo. Vamos buscando a figura do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto. Vamos ficar no abraço do nosso Mestre, sentindo as energias que a espiritualidade maior já nos trouxe aqui para esse ambiente, sabendo que eles estão nos observando e nos auxiliando na solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então vamos ficar neste ambiente bom e sadio para conseguirmos ouvir as orientações dos nossos amigos espirituais. Vamos agradecer, Mestre Jesus, a oportunidade que nos foi dada de estarmos todos reunidos em seu nome nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando muita energia, muita saúde, saúde mental, paz, que nós possamos ter uma semana de muitas conquistas, renovando o nosso padrão mental, renovando a nossa energia, colocando sempre tudo para o alto, colocando tudo nas mãos de Deus e fazendo a nossa parte. E assim, agradecidos que estamos, vamos dar início então à preleção da manhã de hoje, com a Dona Cleusa, que fará a sua palestra. E assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesse ponto da nossa jornada. Aqui está o seu Miguel, né? E junto de todos nós, nesse ponto da nossa jornada. E hoje, seu Miguel completa, ele diz que no registro é 91, mas que na verdade... Ah, não fala? Ah, tá bom. Tudo bem. Ele diz que, na verdade, é 92, porque demorou um ano para ele ser registrado oficialmente. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui neste ponto, justamente para falar sobre a marcha da evolução. Como ele disse, nessa existência, ele tem 91 anos. E os espíritos nos alertam que a atual vida, no caso do Sr. Miguel, 91 anos, a atual vida não é o objetivo da nossa existência. Então, ele nasceu, está percorrendo essa existência já por 91 anos, mas não está nada acabado. Não está nada acabado. A atual vida é um meio que o Criador nos dá para a nossa evolução infinita. O que seu Miguel evoluiu até agora é finito. É finito até agora. Mas vai saber até onde, né, vai a evolução do seu espírito, do nosso espírito, até onde chegamos aqui. Nós, pelo que os espíritos superiores nos informam, nós não calculamos o quanto já percorremos nessa jornada do universo. E o título
da lição de hoje, tirada do livro Pão Nosso, é a marcha da evolução. Calculem que nós surgimos, né, de uma mônada unicelular, e que com o trabalho dos engenheiros siderais, tudo o que falamos aqui são informações de obras espíritas. Os engenheiros siderais trabalhando sobre aquele princípio de vida aqui no mundo material, lá do outro lado no mundo espiritual, nós fomos evoluindo. E para chegarmos a termos um pensamento contínuo, quer dizer, uma lógica, a fala, demorou cerca de 1.500.000.000 de anos. Imagine há quanto tempo nós estamos percorrendo esse universo. E chegamos aqui, né, nesse ponto. E, graças a Deus, né, nós estamos nos esclarecendo, nos deparando com a verdade divina. Agora, o que é a verdade divina? Porque ainda não conseguimos assimilar essa verdade total, que num livro pequeno em tamanho, grande em conteúdo, do espírito Neo Lúcio, ele tem no capítulo 25, no livro Jesus no Lar, que é muito usado para o Evangelho no Lar, para esclarecermos o porquê estamos aqui, porque quando sabemos o porquê, levamos essa jornada de maneira mais fácil. Quando sabemos o porquê de estarmos aqui, o quanto já percorremos, o quanto temos que percorrer para depurar todas essas imperfeições que, depois de termos o livre-arbítrio, nós nos complicamos, porque até um ponto a divindade vai nos dirigindo, como as crianças. Até um ponto ela vai nos dirigindo. Depois de termos a ciência de que caminho tomar pelo desenvolvimento, né, do pensamento contínuo, aí cabe a nós. Qual a decisão que vai tomar? E aquele espírito que realmente tem ciência do porquê da vida, isso é Leon Denis, um filósofo francês que realmente seguiu Kardec. Leon Denis diz: todo aquele que sabe do porquê da vida chega à glória, quer dizer, à verdade total, à felicidade total, à glória, o despojamento de todas as imperfeições mais rapidamente. Mas aquele que ainda, né, não se interessou para saber o que é essa verdade divina, fica desgastando seus corpos físicos, porque viemos aqui para, como eu disse, né, para termos os meios de evoluir. Gastamos as nossas experiências físicas de maneira errada, achando que essa existência, essa aqui no físico, agora é o objetivo. É o objetivo. Quando, na verdade, o objetivo é o ser espiritual. Esse tem que tem que ser muito cuidado, o ser espiritual. E é o que, no geral, ainda nesse planeta, dentro do universo, né, ainda mais materializado do que espiritualizado, certo? É o que nós nos preocupamos. A gente acha que crescer na vida não é crescer materialmente. Ter uma boa posição profissional, certo? Ter uma bela casa, o carro do ano, não é pecado, pode ter.
pode ter tudo isso, desde que esteja prestando atenção na qualidade do seu espírito. Em que estágio de evolução está o seu espírito? Me lembro agora de uma cena assistida nesta semana, no noticiário, em que um entregador de aplicativo, não sei se bateu, o carro, eu peguei a notícia pela metade, o entregador de aplicativo bateu num carro que, segundo o dono, valia R$1 milhão. E o dono do carro começou a chutar o entregador de aplicativo e o entregador não revidava. Ele se esvaía, ficava fora da luta e tentava se defender só, mas não revidava. E o outro, o dono do carro, não parava de repetir. Pois eu tenho um carro de $1 milhão e vem esse pé de chinelo aí estragar o meu carro. E o outro dizia, por favor, dá o meu celular. E o outro chutava a motinha, essa motinha que não serve de nada, não sei o quê. Quem era que estava em nível maior de triunfo espiritual? Quem tinha um carro de $1 milhão, digno de pena, para nós que entendemos, certo? Que o objetivo maior da vida é nos depurarmos. E é isso que Jesus veio nos trazer. E aquele que está materialmente num ponto tão elevado, segundo a visão espiritual, ainda está numa caverna escura. E aquele coitado que estava só se defendendo, ainda dizendo, eu venho trazer o conforto para as pessoas, o alimento para as pessoas. Quem estava em vantagem espiritual? Então, o texto de hoje fala, Emmanuel, né? No livro Pão Nosso, cujo título é A Marcha, capítulo 20, Emmanuel fala que aquele que se acha, né, em posições tão elevadas, no sentido de poder, de condição financeira, está num lugar mais perigoso, porque tem mais responsabilidade com relação à sociedade. Lugar muito perigoso, mais responsabilidade. E que estávamos falando, então, sobre a verdade. Esse livro possui lições maravilhosas. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, capítulo 25, cujo título do texto de hoje é A Visita da Verdade. E Jesus geralmente fazia, quando esteve entre nós, fazia o Evangelho no Lar na casa de Pedro. Porque Jesus veio trazer parte da verdade divina. Veio nos mostrar o caminho correto para que atinjamos a glória mais rapidamente e não andemos tanto em círculos, gastando as nossas encarnações repetidas, e hoje estamos aqui, diante de parte da verdade, que Jesus veio nos trazer, a verdade divina. Jesus, na casa de Pedro, fazendo o Evangelho, disse que a verdade, ela é o caminho que liberta o homem. Liberta o homem do quê? Das suas amarras, das suas imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, a avareza, o desinteresse pelo próximo. Liberta. E o Pedro, né? Ele ficou, mestre, mas eu não entendo o que é essa verdade. Ele disse, sim, a verdade total
é a luz divina total, que nós, quer dizer, vocês, né? Que ele já tinha muito da verdade divina, que nós temos dificuldade para assimilá-la. Então, ela vem sendo trazida aos poucos, como Jesus, que ele é, entre nós deste planeta Terra, o mediador entre as trevas e a luz. A luz, ele veio ser o embaixador de Deus, trazer por que caminhos devemos trilhar. E a escuridão e as trevas. Mas nós ainda estamos muito ligados, né, às paixões, aos prazeres terrenos. E aí sentimos um vazio existencial por causa disso. Achamos que vencer no mundo é ter muito, ter poder, submeter o próximo às humilhações, como nós vemos ainda hoje. Mas há muita esperança. Há aqueles que já se empenham em fazer o bem, ainda que com muito dinheiro conseguem mudar toda uma comunidade. E aí Jesus disse a Pedro, então a verdade divina é a luz total, que ainda temos dificuldade de assimilar para entender o que está dentro da nossa alma. Como eu disse, o orgulho, o egoísmo, desinteresse pelo próximo, a avareza. Então, quanto mais nós alimentarmos isso dentro de nós, mais nós ficaremos rodando em círculos até que consigamos descobrir a maneira de caminhar. E Jesus, continuando com a história, Jesus sempre contava histórias metafóricas, eram símbolos, parábolas, metáforas, para que nós entendêssemos de acordo com a nossa elevação. Ele contava, então, que havia um devoto que estava numa caverna muito escura e ficava lamentando, ai, como eu sou infeliz, se pelo menos uma janela de claridade se abrisse para mim, ainda que eu sou infeliz, mas eu sou o melhor de todos. Olha o orgulho. Ainda que eu estou infeliz aqui nessa situação, eu sou o melhor de todos. Aí, a divindade mandou a fé. E a fé o convenceu, não é, de acreditar no futuro. Acredite no futuro e ore. Ore a Deus persistentemente. Ele se sentiu um pouco aliviado, né? Começou a sentir mais ânimo. Veja a importância da oração para sairmos da escuridão. Joana de Ângeles diz, no livro Vida Feliz, que a conexão com Deus evita que nós caiamos no abismo da desventura, da loucura, ela fala, da loucura, ela diz. Então, veja, a conexão com Deus, desde que a gente vai para a cama, quando nos levantamos, certo? Evita que caiamos na rebeldia, Nós vemos, já fizemos isso também, né? Ficar reclamando de tudo, porque nada dá certo para mim, e não sei o quê. Né? E quando nós nos conectamos com Deus, a gente evita dessa rebeldia e não adia a nossa evolução espiritual. Porque nessa conexão com a espiritualidade maior, nós vamos sendo conduzidos a agir
dentro das nossas possibilidades, de acordo com a nossa evolução, e no fim do dia, tudo dá certo. Se não deu, é porque o que a gente achava que era certo não era bem certo. E no fim do dia, agradecer a cada coisa. Então, a fé, mas demorou pouco tempo. Ele ficou lá, o devoto, ficou consolado assim, por algum tempo, aí já começou a se desligar, né, da espiritualidade maior, porque temos que ter consciência que a gente está aqui num estágio, mas a verdadeira vida é no mundo espiritual. Sabendo disso, a gente não se desconecta dessa vida espiritual. Não se desconecta. E mesmo diante das dificuldades maiores, não vamos fugir para a nossa furna, como o devoto fez. Surge a primeira dificuldade, foge para a furna. É como acontece quando a gente vem para o centro espírita, faz uma entrevista, o entrevistador fala, vamos, né, tenha fé, confia no futuro, ore para a conexão. Daqui a pouquinho ele volta. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Fiquei um pouquinho assim aliviado, mas não adiantou nada. Acho que vocês são muito fracos. Vocês não resolvem o meu problema. Tá bom. Aí Jesus continuou com a história de Pedro, na casa de Pedro, né? Então, o devoto continuou reclamando. Aí veio uma outra virtude, a esperança. Conversou com ele. Olha, tenha fé, nós somos imortais. Nada termina aqui. Nós somos imortais. Tivemos um começo, mas não vamos ter fim. Ficou lá um pouco mais animado por um tempo. Aí, diante das dificuldades, já começou a rebeldia, sabe? Como a gente fica rebelde, né? Começou a rebeldia. Aí veio a caridade, a outra virtude. Então, a pessoa passou a mão na cabeça, consolou. Então, ele ficou mais aliviadinho, porque é assim, na nossa ignorância, né? É ignorância por falta de experiência, não é porque é bobo, não é por falta de vivência. Na nossa ignorância, a gente acha que alguém vem para tirar com a mão os problemas que são nossos. Porque quando eu disse que para termos o pensamento contínuo demorou 1.500 milhões de anos, todo esse período até agora, a gente tem o livre-arbítrio. O que a gente escolheu na vida? O caminho reto da moral, que exige esforço de enfrentar o obstáculo com esperança, com fé, com caridade, tendo tudo o que tem em seu benefício, mas em benefício do outro? Não. Então, nós acumulamos existências que realmente, né, só acumularam lixo dentro de nós. Acumularam, né, as imperfeições. Egoísta, imagina, né? Porque o egoísta é assim. Isso está lá no Homem de Bem, do Evangelho. O egoísta, ele é assim. Para fazer uma ação generosa, meu Deus, ele calcula todas as perdas que ele vai ter e os proventos, benefícios. Aí balança. Acho que eu não vou fazer isso, não. Agora, aquele que já entregou o coração, se interessa, né, pelo próximo, a pessoa necessita, ela tira até a roupa para dar, para ver o outro bem. E a satisfação que ela tem dentro de si é de ver a alegria do outro, de poder proporcionar essa alegria do outro. Esse é o generoso. Como o Evangelho nos fala, é um fato. Tudo isso é Deus que está dentro de nós, são sementes que a gente vai fazendo brotar para a gente se sentir bem. É isso que existe.
Então, depois da fé, da esperança, da caridade, né, que o consolou, novamente estava lá o devoto lá. Oh, meu Deus, me ajude, que não sei o quê, né? Assim que nós agimos, não é? Eu, pelo menos, minha caminhada tem sido assim, agora que está um pouco menos, né? Mas é o caminho reto, o caminho da evolução moral. Moral. Aí vem a verdade. A verdade, né, apareceu e ela se fez sentir com uma grande luz, mostrando para o devoto a compreensão do que é a vida. É o que nós estamos tendo aqui, através do que o Evangelho nos mostra. A compreensão do que é a vida. Então, como ela se fez sentir com aquela grande luz, o devoto percebeu que ele estava cheio de pústulas, que ele que provocava o mau cheiro naquela caverna. Aí, quando ele viu a verdade, ele quis fugir para procurar uma outra forma para viver na ilusão. E Jesus, ele demonstra, ele faz uma parada na exposição, foi Jesus na casa de Pedro, colocando essa lição para que eles lá entendessem, né, qual é o caminho reto da moral. Jesus disse: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Sentem-se com o direito de serem abençoados por Deus. E gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade. Então, enquanto eles vêm ao templo, nós vamos ao templo, as pessoas nos dão um ânimo, isso, tal, faça isso, faça aquilo, tal. Consolam-se e desconsolam-se. Então, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Aí vão continuar na ilusão. Não, imagina, eu que provoco isso em mim, é a minha culpa. Então, é uma infantilidade do espírito quando atribui a outros o porquê ele está passando. Isso é uma infantilidade do espírito. Pelo que nós estamos passando é produto de nós mesmos. De nós mesmos. Temos que ter certeza disso. Né? É uma bagagem que a gente acumulou ao longo da marcha espiritual, não prestando atenção para os cuidados do espírito, não prestando atenção para os cuidados do espírito, prestando mais atenção para os cuidados do corpo, que cedo ou tarde desmancha na terra. E o espírito vai ficar para sempre. E chegaremos, na continuidade da nossa marcha, ao mundo espiritual. Chegaremos lá, dependendo do que cultivamos aqui. Chegaremos bem lá, caso realmente nos esforçamos para nos despojar de todas essas imperfeições, né? Nos desapegar das coisas, cuidar das coisas da matéria, mas sem apego. Se o outro está precisando, vamos repartir, vamos compartilhar, certo? Não vamos
medir como faz o egoísta. Ah, que benefício que eu vou ter fazendo isso? Que perda que eu vou ter fazendo isso? E calcula, né? E ali, quando vê que o outro está precisando, eu tenho condição de ajudar. Que é isso? Não é fácil esse desapego, mas, queridos, é o caminho. É o caminho. Isso não quer dizer que quem vos fala não tem apego. Eu estou estudando as lições. Estou aprendendo. Qual é o caminho reto para chegar mais facilmente, né, à glória, à felicidade, à satisfação plena, sem sentir esse vazio que a maioria de nós ainda sente. Ainda no livro Depois da Morte, o Leon Denis diz: como fazer isso para limpar a alma? Consideremos nossa alma como obra admirável, porém imperfeita. Nada está acabado. Nós estamos a caminho. E que, por isso mesmo, temos o dever de embelezar e ornar a nossa alma incessantemente. Quando a maioria de nós está muito preocupado em adornar, embelezar o corpo, perde uma série de oportunidades, às vezes, por um procedimento errado, perde a existência. Não que não devemos nos cuidar, temos que nos cuidar também, certo? É uma atenção ao próximo, que ninguém merece, né, conviver com pessoas que não se cuidam fisicamente, claro, mas aquilo que é necessário. Evitemos as conversações frívolas. Vejam, esse contato com o alto, com espíritos melhores, e não espíritos infelizes ainda. Evitemos conversações frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer possam ser os resultados. Dizer a verdade, mas não atacando uma pedra. Com carinho. Não é? Retemperemos-nos frequentemente no estudo, no recolhimento, meditação, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer, ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. Tem um escritor pernambucano, já falecido, a maioria aqui conhece, Ariano Suassuna. Então, é uma alma, né, muito inteligente, consciente, e ele disse assim, achei maravilhoso o exemplo de humildade, né? É um grande e humilde, porque, segundo o Evangelho, né, aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados, como o entregador de aplicativo. Ele se humilhou ali, pedia perdão, e o outro chutava sua moto, chutava e arrastava a moto e não sei o quê. Entende? Então, com o estudo do Evangelho, a gente vai aprender que aquele que se humilha, no mundo espiritual, é exaltado. E aquele que se exalta, eu sou o melhor, não vai ter. Ele vai ter, sim, o seu lugar, porque Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E esse também, que humilhou o outro, também não se perderá. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Aí o arrependimento, o choro, é o início da melhora. É o início da melhora. Então, quando a pessoa se mantém endurecida dentro de uma casca,
Só o amor, só o afeto sincero de nós mesmos vai fazer com que aquela casca se quebre. Isso aconteceu com grandes figuras do cristianismo, como o apóstolo Paulo, que diante da luz da verdade do Cristo, ele viu que ele estava errado. Ele matou. E Jesus, como vai atrás de todas as suas ovelhas, foi atrás dele também. Por isso, a esperança, certo? A fé tem que ser inquebrantável. Nós todos estamos aqui a caminho da perfeição relativa. Relativa. Porque perfeito, absoluto, só Deus. Mas, quanto mais avançamos espiritualmente, há menos sofrimento. Não é? E o Ariano Suassuna fala assim, a humildade, uma inteligência, como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Então, onde quer que nós estejamos nessa encarnação, agradeça o pouco. Ele diz, como sou pouco, sei pouco, dou o pouco que me cabe por inteiro. Como o entregador por aplicativo, certo? Ele se entregou por inteiro. Quem triunfou em espírito naquele momento? O outro, que está nas alturas do poder material, está em perigo, né? Está em perigo, sofre muito. Então, para terminar, vou terminar com o que Emmanuel falou nessa lição. E o versículo é Jesus nos convocando para, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Está no Evangelho de Lucas. E fala Emmanuel, importa trabalhar, conhecer-se, encarar a verdade. Eu sou pouco, não faz mal. Eu tenho defeitos? Tenho. Vou lutar para superá-los. Não tem problema não ter vergonha. Conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, para fixar essa lição. Partilhando-lhe as lutas, como nós temos, diárias. Mas precisa ver como que a gente enfrenta essas lutas. Com rebeldia ou gratidão, oportunidade por tê-las e podendo superá-las. Gastando-lhes os corpos, e nela, na terra, tornaremos a renascer. Vamos gastando os corpos com esta existência. Conquistamos muitas coisas e nela retornaremos. Porque a evolução, a nossa marcha está inacabada. Estamos no processo de evolução e nunca vai acabar. Cada vez mais evoluídos, certo? É infinita a evolução. Agradecemos por tudo, né, pela paciência, e tenham uma boa semana, refletindo, né, no que os Espíritos vêm nos trazer. Obrigada. Pode. Divino amigo Jesus, estamos aqui, neste ponto do planeta, relembrando as tuas lições de amor, de justiça, caridade, fé, esperança.
e que possamos não nos cegar com a tua verdade, mas caminharmos em frente como nos exorta, mesmo vendo ao nosso redor os nossos irmãos que equivocados ainda alimentam a vingança. Sabemos que tu cuidarás deles também. É mestre de todos, daqueles que dão tudo por inteiro e daqueles que nada dão e ainda prejudicam o seu próximo. Sabemos que eles também te encontrarão. Vamos orar por nós mesmos, que possamos ter dentro de nós esse propósito firme, de caminho reto, do cumprimento do dever com relação a nós mesmos e a todos que conosco convivam, ainda que sejam personalidades difíceis, talvez por nossa própria culpa. Que a tua luz possa se espalhar em cada um de nossos lares, em cada um dos recantos do nosso planeta Terra e do nosso amado Brasil. Obrigada do fundo do coração por aqui estarmos e que a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, possa nos conduzir para o nosso dia a dia de bênçãos. Que assim seja.